Santos André, Kim Tai-gon, presbítero, e Paulo Chung-Han-sang e companheiros, mártires coreanos. 20 de setembro. A igreja coreana foi fundada por leigos. Eis a peculiaridade que a distingue das demais igrejas. Segundo o missal romano, o Espírito sopra onde quer. Por isso, naquela estreita península, na extremidade oriental do mundo, o mesmo Espírito inspirou o coração de alguns homens que abriram suas almas à nova fé, transmitida pelas delegações eclesiásticas chinesas que visitavam a Coreia anualmente, desde o início do século XVII. Uma igreja entrante. Todos os anos, um grupo de sacerdotes chineses de Pequim visitava a Coreia para levar a fé àqueles povos. Eles levavam consigo um livro do padre Mateo Ricci, intitulado A Verdadeira Doutrina de Deus. Um leigo, Li Bielk, ficou encantado com aquelas páginas do grande missionário jesuíta, a ponto de aderir à nova fé e fundar a primeira comunidade cristã no país. Tal comunidade permanecia ativa, mesmo na ausência daqueles sacerdotes que, antes de voltarem para o seu país, a China, administravam o batismo aos fiéis da localidade. Transcorria o ano de 1780. Com o passar do tempo, os sacerdotes iam à Coreia e levavam consigo escritos religiosos e livros apropriados para aprofundar a fé. No entanto, a comunidade nascente, cada vez mais fecunda e prometedora, começou a pedir a Pequim para mandar mais missionários às suas terras e foi atendida. O padre Shu Mun-mo chegou à Coreia e, assim, tiveram início as celebrações litúrgicas. Início das perseguições. Entretanto, a prosperidade da fé da nova comunidade não passou despercebida. O governo coreano não via com bons olhos o novo culto, que levou ao país novos ritos, bem diferentes dos tradicionais. Assim, em 1802, foi promulgado um edito estatal que não proibia apenas a crença cristã, mas também mandava exterminar os cristãos. O primeiro a ser assassinado foi o único sacerdote chinês. Mas, em 1837, chegaram mais dois, acompanhados por um bispo, pertencentes às missões estrangeiras de Paris, embora houvesse ainda perseguições. Por isso, 2 anos depois, os 3 missionários foram martirizados. Não obstante, outros sacerdotes e bispos intrépidos conseguiram entrar às ocultas na Coreia, apesar das proibições e perseguições que continuaram até 1882, ano em que a liberdade religiosa foi decretada. André Kim Tai-gon, primeiro sacerdote mártir da Coreia. André foi um dos primeiros sacerdotes coreanos nascidos e criados no país. Nasceu em 1821, em uma família convertida e muito fervorosa, tanto que seu pai transformou sua casa em igreja doméstica, onde se reuniam muitos fiéis para ser batizados. André respirava fé desde criança e conheceu de perto o martírio precoce com a morte do seu pai, assassinado aos 44 anos. Tais episódios, porém, fortaleceram ainda mais a sua fé, a ponto de ir a Macau para receber a ordenação sacerdotal.
Ao regressar à Coreia como diácono, em 1844, favoreceu, às ocultas, a entrada no país do bispo Ferriol. Juntos, trabalharam como missionários, sempre em segredo, apesar do eterno clima de perseguição. André, de modo particular, conhecendo os costumes e mentalidade locais, obteve resultados extraordinários em seu apostolado, até quando foi descoberto e preso por tentar enviar documentações e testemunhos para a Europa. Padre André Kim Tae-gon foi martirizado em 16 de setembro de 1846. Paulo Chung-Hansang, catequista peregrino. A história de Paulo é de um herói da fé, pois, ainda jovem, presenciou ao martírio de metade da sua família. Paulo Chung, natural de Manhã, nasceu em 1795. Foi preso, com sua mãe e irmã, e privado de todos os seus bens. Ao readquirir a sua liberdade, sua fé ficou mais forte do que nunca. Transferiu-se para Seul, onde se uniu à comunidade cristã local, com a qual trabalhou muito, obtendo novas conversões. Sozinho e a pé, apesar das enormes dificuldades, fez pelo menos 15 peregrinações à China, comprometendo-se para levar sacerdotes e missionários às terras coreanas de Pequim. Hospedado na casa do bispo francês de Imbert, que ajudou a entrar na Coreia, recebeu o convite para ser sacerdote. Porém, Paulo foi preso durante as perseguições anticristãs e martirizado em 22 de setembro de 1839. Santos André Kim Tae-gon, presbítero, e Paulo Chung-Hansang e companheiros, mártires coreanos. Texto extraído do site Vatican News. Intercedei por todos nós, Santo André Kim Tae-gon, Paulo Chung-Hansang e companheiros. Você gostou deste vídeo? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Se possível, seja membro ou membra do nosso canal e me ajude a espalhar cultura por todos os cantos. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.